prezado senhor bispo Dom José Eudes, meus colegas no sacerdócio, estimados e queridos irmãos e irmãs presentes aqui. Antes da festa da Páscoa, Jesus sabia que tinha chegado a sua hora, a hora de passar deste mundo ao Pai. Ele, que tinha amado os seus, que estavam no mundo, amou-os até o fim. Esse evangelho que foi proclamado sempre penetrou no coração daqueles que querem ser discípulos de Cristo. Não apenas membros da religião, mas apaixonados por Cristo. E os que nos reunimos aqui somos pessoas que queremos manifestar esse nosso afeto carinhoso, personalizado a Cristo Jesus. Quando dizemos o seu nome, o dizemos com carinho e com respeito, porque nossa vida está junto dele e ele vive ressuscitado na igreja e no coração de cada um de nós, porque, quando dele mesmo diz, quando damos um copo de água fria, quando socorremos alguém, é a ele que socorremos. Se nada ficar desta noite das minhas palavras, se ficar um desejo muito grande de viver profundamente unido a Cristo, eu me darei por satisfeito. A experiência de sacerdote diz que nós só podemos crescer como gente e como cristão a partir de uma profunda amizade com Cristo. Os catequistas, os pais, as mães deverão velar por isso. Desejei ardentemente, não friamente, não apenas exteriormente, desejei ardentemente comer esta ceia convosco. Quando tinha chegado a hora de passar deste mundo para o Pai, quando ele haveria de dar no alto da cruz o resto ainda de forças que ele tinha. Lá para trás, numas bodas em Caná da Galileia, a mãe de Jesus disse para ele: filho, o vinho acabou, eles não têm mais vinho, a alegria acabou, eles precisam de vinho. Mulher, não chegou a minha hora. Agora sim, agora ele vai mostrar-se elevado, não num orgulho tolo, mas no alto da cruz. Nós haveremos de olhar para ele exaltado, com a chaga aberta, com a cabeça morta, mas na esperança da ressurreição. Chegar a sua hora de passar para o Pai. Ele tinha amado os seus que estavam no mundo e os amou até o fim. Essas frases vão nos penetrando e por isso precisamos de silêncio, precisamos visitar o nosso interior, não podemos ser ventoinhas para um lado e para o outro. Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Esta quinta-feira já colocou dentro de nós tantos elementos bonitos. A missa da manhã do Crisma, com muitos sacerdotes, à tardinha agora, a missa também da Eucaristia, da Ceia do Senhor. Os temas que agora vou abordar já foram abordados. Falo-ei de uma forma talvez um pouco diferente, mas o essencial já está dançando no nosso coração. Tomai e comei, tomai e bebei, amai-vos uns aos outros. Assim como eu fiz, vós também deveis fazer. Amai-vos uns aos outros. Em resumo, é isto que está aqui. Quinta-feira, uma belíssima quinta-feira. O tempo nos ajudou. As quintas-feiras de todos os tempos, elas morrem de inveja da Quinta-feira Santa. Se elas pudessem, elas acabavam com a Quinta-feira Santa, que é tão bonita. Elas nunca, as outras quintas-feiras, nunca conseguirão ter o esplendor que essa quinta-feira tem.
Desde a parte da manhã tudo é belo, o bispo, os padres, a alegria do encontro, esses homens encarregados de tornar presente a memória de Jesus em todos os sentidos, um dia festivo, o altar enfeitado, a capela da reposição que vimos agora explodindo de flores, né? De todas as cores, arranjos de flores brancas, amarelas, margaridas, crisântemos, cravos, essas velas dos castiçais bonitos, todas novas, não é? Paramentos brancos ou dourados, os sinos que cantam de um lado e para o outro, cantam glória, tudo é festa. Uma quinta-feira toda especial. Deveríamos falar com os chefes do mundo que fizessem de quinta-feira um dia nacional de feriado. Jesus amou até o fim. Que palavrinha desgastada e usada essa palavra de amor. Qualquer rapazinho que encontra uma mocinha, eu te amo doidamente, depois ele vai esquecer, vai amar uma outra doidamente e doidamente amará um rosário de meninas. Não é? O amor não é tão fácil de explicar e de vivenciar, mais difícil ainda. Amor de ternura de Cristo Jesus, amor de entrega da vida, esse pedaço que sou eu, esse homem carregado de sonhos, essa culminância de tudo que é mais belo, dar para os outros. Amar é dar a vida para os outros. Não preciso que me matem ou que me coloquem uma faca no pescoço. Sair de mim, ser feliz de não rodopiar em torno do meu egoísmo, da dança macabra de nós mesmos, que faz da nossa vida uma existência acanhada, tacanha. Um mundo novo de respeito, que todos se estimem, é isso que está sendo dito. Um mundo novo de respeito, de ternura, de perdão, em que as pessoas tenham vontade de pedir as mãos dos outros e dar as mãos e caminhar de mãos dadas, não com violência, não com essas coisas que nós escutamos nas nossas famílias, tantas desavenças, tantos maridos e mulheres que não chegam a se amar, que não cresceram no amor. Se fosse possível fazer um curso de amor para os casados, também para nós padres, precisamos aprender a amar. Vida numa igreja em que a gente quer, deseja que as pessoas se entendam, se estimem, se conheçam pelo nome. Como vai, Margarida? Como vai, Adriano? Não é? Mas nós somos uma massa e, às vezes, corremos o risco de uma santa indiferença, embora cantemos coisas de amor. Não é? Vida numa igreja em que as pessoas se estimam, se conhecem pelo nome, gente que é acolhida antes de pedir ajuda. Como é tão bonito, tu tens um rosto tão fechado. O que está acontecendo? Senta aqui, conversa comigo. Nós precisamos ter essa coragem de sair de um amor meloso para um amor mais profundo. Gente que é acolhida antes de pedir ajuda. Não é? Mundo em que as pessoas são levadas em consideração. Eu pertenço à minha família, eu pertenço à minha comunidade franciscana de Petrópolis, eu sou esperado, eu sou amado, eu sou levado em consideração, eu sou estimulado. É isso que falta. Quando no confessionário as pessoas se exprimem, eu tenho dentro do meu coração uma pena de ver que a gente não sabe se querer bem. A gente não sabe se amar de verdade. Não é? Eu, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Eu não posso viver num ambiente em que eu sou tolerado, mas eu preciso viver num ambiente em que eu me sinta bem. Não é? Tu vales, tu és importante para mim, tu fazes falta na minha vida. Tu conta aos meus olhos, eu estou aqui, eu estou junto de ti, tu podes contar comigo. Como é bom a gente poder saber que as pessoas nos amam, porque o Senhor tem o nosso nome na palma da mão. Ele
conhece a cada um de nós, inventou-nos e ele nos ama a ponto de colocar o seu Filho para nos ensinar a amar. Estava próximo o momento da ceia. Antes, porém, Jesus coloca um gesto inesquecível, né? Um gesto extremamente belo, insuperado. Antes de colocar os momentos da ceia, depõe o manto, que por suposto deve ter sido bonito, muito lindo, parecido talvez até com aquele que nosso bispo usa hoje, né? Ele ainda não está na paixão, ele está no corpo viçoso, belo, sem aquelas feridas das chibatadas, sem a poeira, sem as cusparadas, rijo, forte, bacia e água e toalha, bacia, água e toalha, como um empregado, um Deus grande que não cabe nas nossas definições, se torna agora um empregado que lava os pés poerentos dos apóstolos. Essa realidade do lava-pés não precisa muita explicação. Ela fala por si. Coloca um gesto chocante. Ele, aquele que é o sentido da minha vida, aquele que vive e vivia na Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito, de repente está no chão, lavando os pés dos apóstolos. Toda postura de autossuficiência, de orgulho, de ser o rei das coisas, tudo isso tem que ser eliminado. Eliminado de verdade, porque o Senhor, belo e grande, aquele que eu abraço como meu amado e meu esposo, lavou os pés dos seus. Isso repercute dentro de nós. Assume o último lugar. Olha, do último lugar ninguém tem inveja. Se nós estivermos no último lugar, ninguém vai nos invejar. O enviado do Pai por terra, prenúncio do maior serviço que ele poderia prestar no dia seguinte: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito, eu dou a minha vida por eles. O grande serviço não foi o lava-pés. O lava-pés é um sacramental, entre aspas, né? O lava-pés nos aponta para aquele momento em que ele, no dia da sexta-feira, Pai, eu não aguento mais. Eu não consigo mais respirar. Em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Ouçam bem isto amanhã, prestem bem atenção nisso, para que a vida de vocês seja uma vida diferente. Eles, os apóstolos, iam chegando, vinham com os pés sujos da poeira e o coração, quem sabe, naquele momento, com manchas da dúvida. Será que era mesmo esse o Messias? Lavar os pés, rito de purificação, antes que as pessoas se colocassem à mesa, um gesto para mostrar hospitalidade naquele tempo, deferência, atenção. Aquela historieta que Jesus conta de uma mulher lá, que lavava, uma pecadora, que lavava os pés de Jesus. Ele disse para o Simão: escuta, meu caro amigo, tu está falando dessa prostituta? Eu vim aqui, tu não me ofereceste água para lavar as mãos. Tu não tiveste hospitalidade comigo. Tu não me acolheste. Né? Não se tratava ali de um serviço, nesse lava-pés, de um serviço de pessoas que se achavam em apuros. Talvez essas pessoas estivessem com os pés sujos. Mas se trata de um ato de devoção no seu sentido mais profundo, que é ir saindo, ele sendo de condição divina, não hesitou em tomar a nossa condição, fazendo-se obediente até a morte de cruz, lavando os pés dos seus e mostrando que a grandeza está no serviço. Servir, serviço. Para que vocês existem? Para que nós existimos? Para que os padres existem? Para que o Papa Francisco existe? Nós existimos para estar à disposição dos outros, servir. É isso que nos faz felizes.
no momento da morte, quando tudo tiver acabado e nós tivermos ainda a possibilidade de pensar, que bom que a gente pudesse dizer à consciência e a Deus, aqui está o teu servo, eu nada mais fiz do que emprestar minha mão para que tu agisses por mim e eu fosse um servo de todos. Guardem isso, queridos. Como vocês são numerosos, como vocês estão atentos, guardem isso. Esse serviço, trabalho gratuito, mas também um trabalho remunerado. Eu tenho que trabalhar. Eu me lembro sempre da moça que trabalha conosco há 15 anos ou 20 anos. Né? O feijão que ela faz, a comida que ela faz, o carinho que ela tem para com cada um dos frades, me encanta. Ela ganha o seu salário, que eu nem sei qual é, talvez seja até um salário justo, mas o que me conta é que Vani, quando eu voltar agora, vai dizer, Frei Almir, como é que foi a tua vida? Que coisa bonita você trabalhar para ganhar o seu dinheiro e, ao mesmo tempo, servir. Fazer da tua inteligência, da maneira de fazer um bolo, da maneira de atender as pessoas num hospital, um serviço. É isso que conta, é isso que muda a igreja. Esse Papa nosso vive a dizer que nossa igreja é uma igreja do serviço, de servir, não é? Quando Jesus deixa o manto, ele se cinge de uma toalha, de uma bacia e lava os pés. Ajoelhado aos nossos pés, ele manifesta o seu amor. Guardem esta frase. Deus se ajoelha aos nossos pés para lavar os nossos pés. Prestem atenção. Trabalho remunerado, mas um trabalho que é serviço, feito da melhor maneira possível. Lavar o piso, atender uma pessoa como se fossem as coisas mais importantes da vida. Facilitar a vida dos outros. O outro tem sempre prioridade. Quando eu digo isso para vocês, eu sei que na minha vida não aconteceu isso. Eu preciso também, como diz o Pai São Francisco, começar tudo de novo, porque até agora nada fizemos. Facilitar a vida, o motorista que serve os passageiros, o enfermeiro que lava o corpo do doente, o padeiro que reza baixinho o Pai Nosso quando mexe a massa, a mulher que cuida do marido há 8, 10 anos com Alzheimer e que o trata como ele fosse ainda o galã do tempo do namoro, com quem ela ia ao cinema ver os musicais da Metro-Goldwyn-Mayer. Uma sinfonia de serviços. Uma sinfonia de serviços. Não é? É isso que conta. Não é? Quem sabe, com o tempo, vão inventar uma coisa para os cristãos, um distintivo que a gente coloca na lapela, ou não sei onde, as mulheres não têm lapela, né? Então os homens têm, nem mais têm lapela. Os rapazes chiques que estavam aqui esses dias, estavam todos com um terno bonito, né? Ali daria para pôr na lapela um distintivo, com uma bacia e uma toalha. E todos deveriam dizer, esses são cristãos, eles têm uma bacia e uma toalha na lapela e fazem um serviço. Se eu fui suficientemente claro, fica essa grande mensagem, a mensagem do serviço. Pés. Esses pés que eu tenho, eles me podem fazer ir longe, quando a gente não é velho, quando a gente é novo. Desbravar os horizontes, correr, subir. Os pés são importantes. Jesus lava os pés e um padre da igreja, Severiano de Gábala, um bispo da Síria do século IV, ele pergunta, então, por que lhes lavou somente os pés? O Pedro diz, não, eu quero tomar um banho inteiro. Não, basta os pés. Foi por causa das viagens que os apóstolos deveriam fazer, é a opinião desse Severiano, né? Lavando-lhes os pés, não somente os lavou, mas deu firmeza aos pés dos santos. Esta bela ablução dos pés fora vista por Isaías
muitos séculos antes, sabendo que não era uma ablação humana, mas uma purificação divina, ele diz com voz retumbante: como são belos os pés de quem anuncia a boa nova, dos mensageiros da paz. Esse pensamento me fez bem, porque não é apenas lavar os pezinhos dos apóstolos, mas fazer com que esses pés, como que ganhem asas, como que sejam ágeis, para dizer ao mundo inteiro que o amor precisa ser amado, Depois, a mesa, a ceia, a refeição, o pão e o vinho. Deveríamos aqui parar. Alimento, isto é meu corpo que é dado por vós. Olhai, esse pão, esse vinho, não é apenas um pão e um vinho, é o memorial do meu amor por todos. Ceia dos famintos, do pão, famintos de pão e sedentos de Deus. Celebração do dom de Jesus, meu corpo que é dado por vós. Nós, os famintos do pão e de Deus, vamos aprendendo a ser pão para os outros. Nós vamos aprendendo a ser alimento para os outros. Desculpem, talvez seja um pouco duro o que eu vou dizer. Não basta apenas a gente dizer, eu comungo todo dia. Está muito bem, se o fazem com um coração reto, mas para além deste satisfazer a si próprio, eu tenho que dizer, aqui estão meus ouvidos, minhas pernas, meu coração e meu tempo para dar a minha vida pelos outros. É outra vez o serviço que está aqui. Quantas Eucaristias nós já vivenciamos? Quando eu preparava essas poucas palavras para lhes dirigir, eu me lembrei da capela da infância, lá numa vila de sargentos, em Petrópolis, uma capelinha minúscula, onde eu fiz a primeira comunhão, onde eu conheci Dona Clara, onde eu conheci Frei Constantino, onde eu comecei a viver a fé. Aquela capela, a gente tem vontade de visitar outra vez. A igreja paroquial, uma vez celebrei no meio de máquinas de uma fábrica em Gaspar, outras vezes diante da câmara de uma televisão, ao ar livre, no interior de um navio, no recinto de um presídio. A missa não é uma... Me dói. Faltei a missa. Por que faltou a missa? Será que a missa não foi feita de tal forma que pudesse lhe agradar? Será que você não entende? Nós não podemos deixar de escutar quase que todo dia: isto é o meu corpo que é dado por vós, para que o meu corpo, essa fala de Cristo, seja nossa. Eu hoje, até às 10, 11 da noite, minha vida foi dar a vida para os outros. Sacerdotes, ministros dos mistérios de Deus. Hoje nós chamamos muito presbíteros. No meu tempo de garoto era padres. Homens, rapazes, que num determinado momento das suas vidas se sentiram convocados pelo mistério para se deixar habitar pelos sentimentos de Cristo e ser, de alguma forma, Cristo no meio do mundo. Hoje é o dia do sacerdote. O senhor bispo de manhã fez considerações, e à tarde também, sobre esse tema. Não me cabe aqui explorar mais. Mas, padre, que padre nós queremos? Pessoas profundamente boas, acolhedoras, simples, sem pretensões de grandezas, íntimos do Senhor. Dom José falava disto. Celebração diária e consciente da Eucaristia. Atento às rubricas, às normas, ao vermelhinho, mas não esquecendo
de estar em sintonia com aquele que nos sacramentos, pelo seu ministério, está renovando a vida pelos nossos gestos. Essas pobres mãos pecadoras, essa voz que nem sempre é límpida, eu as empresto a Cristo. O padre é aquele que, de alguma forma, é uma figura de Cristo. Ele age em persona Christi. Não deveremos transformar o padre num ídolo, ele também tem as suas fragilidades. Mas teremos que ter um carinho e uma afeição, porque se esses rapazes deram o seu sim e chegaram a ser padres, eles são anjos caídos do céu. Precisamos, novamente, trabalhar nas nossas famílias para que nossos meninos não sejam apenas peritos no celular e no Instagram e não sei onde mais, mas que eles olhem a vida e os outros e digam: para que eu sirvo? E se Cristo chegar perto dele e eles de Cristo, poderão ser sacerdotes. Vamos terminando esse nosso encontro. E um autor francês, René Aucourt, com T no final, que não se diz, o mandamento de Jesus é para... Esse mandamento, amai-vos uns aos outros, de modo especial, o mandamento de Jesus é para nós como uma porta reganhada, um convite premente. Nós estamos na busca do novo. Eu sou franciscano, nossos superiores em Roma pedem que nós nos renovemos. O Papa Francisco pede que a Igreja se renove. Não podemos parar no tempo. A Igreja é divina e humana. Ela também caminha ao longo da história e tenta descobrir caminhos novos para atingir as pessoas. Bom, o meu autor diz: o mandamento de Jesus é para nós como uma porta reganhada, um convite premente. Estamos no tempo da busca do novo, tempo de invenções, não de mudanças loucas, mas tempo de invenções. O primogênito dentre os mortos nos precedeu. Hoje nós temos que inventar outros exemplos de lava-pés. Os gestos de serviço serão sempre novos. O cuidar das coisas banais de todos os dias. Nem sempre tais gestos primam por uma visibilidade. Nem sempre são facilmente detectados. Será que alguém lhes retira o véu? O pensamento é meio enrolado, mas ele quer dizer que nós precisamos descobrir no meio de hoje, no tempo de hoje, momentos de serviço. Eu dei uns exemplos muito simples antes. Há um serviço pelo testemunho. Um rapaz que trabalha nos Correios ou num banco correto, sem ser carola, ele presta um serviço porque ele questiona a vida dos outros. Existe um serviço da proximidade. Me lembro que uma vez viajava entre Campinas e Sorocaba, dá mais ou menos 1h30 de viagem. Do meu lado havia um cavalheiro, eu doido para conversar, adoro conversar, mas o cara estava com o celular o tempo todo. Eu só olhei para ele com muita pena, porque talvez nós teríamos tido um momento de mútuo serviço. Não precisa inventar muitas coisas. O serviço é dessas coisas de todos os dias. Termino com umas pistas de uma igreja que serve. Primeiro, uma igreja cristocêntrica. Catequese, tudo deve mostrar que esse Cristo está aí, presente. Ele é ressuscitado. Quando deres um copo de água fria ao menor dos meus irmãos, quando na missa eu destampo o meu interior e escuto uma palavra, é ele que me diz: Almir, me siga, venha atrás de mim. Intimidade com ele. A leitura do Sermão da Montanha. Não é? Eu preciso uma igreja cristocêntrica. Todos os nossos momentos devocionais, eles não podem tirar
a fundamental importância de um apaixonar-se por Cristo. Uma igreja acolhida. Recasados, como é que vamos tratá-los? Não vamos tergiversar com a doutrina, mas há pessoas que carregam uma cruz enorme. Filhos drogados, tantas pessoas que não precisam outra coisa senão de uma palavra e de emprestar o nosso ouvido. Acolhida, acolhedora das diferenças também, nesse campo todo dos ricos e pobres, dos hétero e homoafetivos. Precisamos hoje uma igreja que escuta, que está perto, não quer dizer bagunça, não quer dizer que está certo ou que está errado, mas se trata de ir ao encontro das pessoas. Eu não quero mais, já tenho uma idade avançada, eu não quero outra coisa senão viver uma igreja de serviço, uma igreja que presta serviços, né? Escutando a voz de Cristo nos mais esquecidos. A igreja da inclusão e não da exclusão. Eu digo que vou acabar, mas eu sou um conversa mole, porque eu vou adiante, né? Se um jovem é do Cantalamessa, é um capuchinho que é muito amigo do Papa, ou dos papas. Se um jovem que se sente chamado ao seguimento radical de Cristo me pedisse um conselho, eu não penso só aqui, ele vai falar dos seminaristas, mas eu penso daqueles que eu ouvi em confissão. Que devo fazer para perseverar na vocação e ser um dia um anunciador entusiasta e eficaz de Cristo? Portanto, um rapaz que estava no caminho do sacerdócio perguntou a ele. Eu estico a pergunta não só para seminarista, né? Eu creio que eu responderia sem hesitação assim: enamore-se de Jesus. Procure estabelecer com ele uma relação de amizade íntima e humilde. Vá depois serenamente ao encontro do seu futuro. O mundo procurará seduzi-lo por outros meios, mas não o conseguirá, porque aquele que está em você é maior do que está no mundo. Irmão jovem sacerdote, você continua a perguntar-se se tem de fato vocação para sacerdote. Isto leva a perder tempo e energias valiosas para você e para a igreja. Não faça mais esta pergunta. Mesmo que a tenha tido antes, Jesus dá a você hoje. Ele diz assim: você é meu e eu seu. Amo-o, consagro e o unjo de novo com o meu sacerdócio. Liberte-se desta angústia. Portanto, isto vale para todos. Agora é o fim. As outras quintas-feiras do mundo devem ter uma inveja doida da Quinta-feira Santa. Quanta beleza e quanto brilho. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.